Lula prometeu acabar com a fila no INSS, mas o que entregou ao país foi um sistema em colapso. Como os dados atuais da fila, na casa dos 3 milhões de pessoas, comprovam. O petista prometeu criar uma autoridade climática para fazer frente aos desastres naturais que marcaram o país, mas não tirou o projeto do papel até hoje. Sem fazer política e sem pegar no pesado, Lula viu o Senado passar a boiada no licenciamento ambiental sem nada fazer. O petista prometeu picanha e cerveja, mas entregou ao país um pesado pacote de gastos públicos, com aumento de imposto e inflação de alimentos. Já vamos começar com essa notícia da Veja maravilhosa, né? Até porque o café aí é R$ 40, um pouco menos ou um pouco mais, dependendo da tua região. E alguns outros alimentos como tomate e afins aí, leite, e coisas básicas nossos do dia a dia, o alimento lá em cima. Mas esse vídeo é para realmente comparar sobre as promessas que fez o Lula ganhar, né? Referente se ele está cumprindo ou não, ou quais são as intenções verdadeiras do Lula, né. Ontem saiu uma pesquisa da Quaest ali, né, é de um vídeo anterior que eu fiz a esse, eu vou deixar linkado no final desse vídeo, você pode clicar e entender, porque eu vou trazer alguns comparativos relacionado a isso, e também vou mostrar sobre a pesquisa ali que estão falando sobre não é o Lula e não é o Jair Bolsonaro que pode ser presidentes para 2026 ali, né, na competição que nós teremos para assumir em 2027, se eu não me engano, né, o novo presidente, mas talvez 2 possibilidades, nomes fortes que seriam presidente para 2027. Vamos falar só dessa notícia aqui da Veja, que está super interessante, né. Lula não cumpre promessas e não é bem intencionado, diz pesquisas, né. Aí ele fala aqui da pesquisa um pouco, e o que é importante a gente destacar aqui é justamente que o petista se elegeu prometendo um novo ciclo de prosperidade no país. Isso quando foi lá com o Jair Bolsonaro, né, e tudo mais. Com cerveja, picanhas e avanços em setores sensíveis da máquina pública, como a melhoria na saúde, o fim da fila no INSS e a retomada de obras e investimentos. Para 70% dos entrevistados no atual levantamento, o Lula não cumpre as muitas promessas que fez na campanha, e é sobre isso que nós vamos estar falando aqui nesse vídeo. Vale destacar que desde que subiu a rampa do Planalto, desde que se tornou presidente, o Lula meteu-se numa longa aventura internacional com Janja, viajando a todos os cantos do planeta com tudo pago pelo contribuinte, ou seja, eu, você, nós estamos pagando as viagens, ali chegou a R$ 5 bilhões em viagens, gastos com hotéis. Também eu menciono ali as notícias, linko tudo certinho para vocês nesse vídeo que eu vou deixar linkado no final desse vídeo aqui, tá? Enquanto via o mundo numa espécie de lua de mel global, apaixonado, como sempre diz, com a primeira-dama, Janja, Lula tornou-se chefe de um governo marcado pelo assalto bilionário nas contas de milhões de aposentados, a quebradeira dos Correios e prejuízos em fundos de pensão de trabalhadores públicos. E vale destacar o que ele menciona aqui: a farra na Previdência foi comandada por uma série de sindicatos ligados ao PT e a outros partidos de esquerda. Em vez de se empenhar pessoalmente na solução da crise, o petista deu declarações nesta terça-feira em que pareceu advertir a Polícia Federal quando disse não querer punir entidades de forma precipitada no escândalo. Até porque, se você não sabe, aqui tá, o irmão de Lula é dirigente de uma dessas entidades, lógico, ele é vice-presidente, que faturou milhões no INSS.
Na semana passada, o radar mostrou que o governo petista recebeu em setembro de 2024. Galera, nós estamos em 5 de junho de 2025. Ele recebeu isso em setembro de 2024. O quê? Uma ferramenta capaz de acabar com a fraude a aposentados. E adivinha? O sistema foi criado pela DataPrev, né? Tiraria das entidades o poder de aplicar golpes, mas não foi usado pelo governo petista, que permitiu a continuidade da roubalheira até a batida da PF. Até a PF, né, Polícia Federal, intervir no que aconteceu aí com a fraude no INSS, né? Lula, então, ele prometeu acabar com a fila, é aquilo que eu comentei com vocês aí na frente. Mas vale destacar que o antipetismo no Brasil tem crescido absurdamente mais do que essa questão do Bolsonaro. Veja bem, notícia da G1. Antipetismo cresce além de Bolsonaro e desafia a estratégia de Lula para 2026. Justamente porque teve essa rejeição, a rejeição do presidente Lula está nas alturas. Como o PT vai lidar com isso? Porque realmente o povo parece que está acordando, né? Onde o Lula tem uma aprovação melhor é no Nordeste, né? E eles fizeram ali, se isso são dados da pesquisa que eu vou deixar linkado no final desse vídeo, aquele vídeo que eu falo mais detalhadamente, mas a grande maioria das pessoas que foram entrevistadas por essa pesquisa simplesmente são pessoas que dependem da bolsa, utilizam a Bolsa Família e também são mais de 60 anos. E aí por isso que a aprovação dele só nessa região do Nordeste é que aprovam o Lula. No resto, ninguém aprova. A desaprovação, na verdade, aprovam, mas a desaprovação está muito acima do que a aprovação. Tá, então com essa questão do antipetismo que cresce além de Bolsonaro, nós temos uma notícia falando também aqui que a maioria dos brasileiros não quer Lula e Bolsonaro em 2026. Para 66% dos entrevistados, Lula não deveria concorrer no próximo pleito. Para 65%, Bolsonaro, que está ainda inelegível, ainda está nessa questão dos trâmites do julgamento, naquelas questões que a gente já sabe, deveria desistir de pré-candidatura, mostra a pesquisa aí da Quaest, né? Mas tá, quem que seria ali duas pessoas possíveis a passar o Lula ou talvez a substituir o Bolsonaro, até pessoas de direita? E aqui tá Tarcísio e Michele lideram para substituir Bolsonaro, diz a pesquisa. Até porque eles mostram ali que esses dois indo para um segundo turno com o Lula, que há essa possibilidade, segundo essas pesquisas, simplesmente ganhariam do Lula. Assim, bem pouco, né, alguma porcentagem, 1, 2% na frente, mas que sim, ganhariam com o Lula. Até mesmo o atual cenário do Lula de rejeição, de antipetismo crescendo, de talvez o povo acordando, espero que sim, porque isso tem prejudicado demais a população, né? Só ir no mercado, só ir no posto, enfim, quem trabalha e entende mesmo vai conseguir entender essas coisas. E realmente eles mostram, claro que é uma notícia da UOL e talvez a UOL que está tentando apagar, né, a imagem do Bolsonaro e essa questão, porque o Bolsonaro é muito forte diante a imagem do Lula. E sim, Bolsonaro, pesquisas mostram, saíram algumas pesquisas no mês passado e tudo mais, que Bolsonaro passaria o caminhão em cima do Lula dessa vez. Até porque, na minha opinião, o Bolsonaro não soube se vender os seus números, o que ele fez de bom, os números que estavam ótimos, excelentes, na sua época como presidente, né? E aí tivemos também várias questões duvidosas referente ali ao resultado, né, do presidente, mas eu não estou aqui para falar sobre isso. Lula é presidente e ele é presidente, ponto, acabou, né? Mas sim para falar sobre as suas promessas na época ali dos discursos frente ao Bolsonaro e tudo mais, que não foram cumpridos nesses quase 3 anos aí de mandato, certo? Mas o que foi cumprido foi
aumento de imposto, foi taxação, foi justamente a inflação nas alturas. E assim, só tem prejudicado quem realmente é trabalhador, CLT, quem é do povão. Nós que somos do povão, trabalhador e tudo mais, sentimos isso numa coisa chamado bolso, quando a gente vai no mercado comprar, quando a gente tem que pagar as contas, quando a gente vê outras coisas. E aqui, justamente nessa notícia, né, ele mostra aqui uma questão muito interessante. Com tantas decepções, o eleitor parece ter acordado, como mostram os dados de popularidade de Lula na pesquisa. Só que o que acontece? O petista, no entanto, tem a sorte de conviver com uma oposição ancorada num candidato inelegível, que no caso é o Bolsonaro, e com discursos ideológicos de enfrentamento com o STF e a distância do debate nacional de propostas ao país. Fosse a oposição articulada para expor as falhas da atual gestão, Lula estaria em apuros na batida que vai hoje, ainda que em grave dificuldade, ainda tem caminhos para sair dessa situação. O problema nesse caso é o populismo de sempre. Presta atenção agora. Mesmo ele não cumprindo as suas promessas, o que a esquerda, o PT, o que o Lula fazem para sair dessa? Para tentar recuperar a simpatia dos eleitores, é isso que o Lula sempre faz. Lula vai gastar mais e mais com programas de distribuição de benefícios ao eleitorado cativo do petismo. Que seria o quê? Além da gratuidade nas faturas de energia elétrica de 60 milhões de pessoas, você não precisa pagar energia, o governo que vai pagar para você. Conta que a sociedade pagará. O petista vai distribuir vale gás, ampliar o crédito para motociclistas e para reformas de casas populares. Num cenário de contas já em colapso, é um péssimo caminho ao país. Tudo em nome da reeleição, ou seja, gastos, mais gastos e mais gastos. O governo não quer cortar gastos. O governo, né, o Lula não conseguiu colocar pessoas boas para poder fazer a gestão do país, mas essas pessoas ruins só têm estragado o país. Essa é a realidade. A inflação fala por si, justamente as taxações falam por si, porque eles não conseguem cortar gastos. Até porque parte desses gastos, eu acredito, posso estar errado, não é uma lei, não estou para julgar, mas é uma coisa que fica na minha cabeça que talvez vai para os bolsos dessas pessoas, parte disso. Não é à toa que mais de 2 bilhões foram em 2 anos do governo petista, não é à toa, talvez, que o irmão de Lula está envolvido nesse escândalo absurdo do INSS. Mas claro, a sua opinião sempre é bem-vinda, deixa aqui nos comentários. Estou com uma meta aí de chegar a 1000 inscritos, conto com você, se inscreva no canal, deixe seu like, te vejo no próximo vídeo.